Chama o desafio. Vamos a um segundo exemplo mais sofisticado. Os nomes, você vai estudar. É o famoso ácido sulfúrico, aquele usado nas baterias de automóvel. Antigamente, hoje em dia, as baterias são de outro material. Bem, juntamente com quem? Com quem vai ser a briga? Com a cal, a chamada cal apagada. Numa mistura onde essa substância participa, nós chamamos de cal. Na verdade, é o hidróxido de cálcio. Bem, qual é profundamente o nosso problema? É saber que o H ácido tem H na frente, que a base tem OH atrás, e aqui que está o fundamento. Tudo se baseia em que os Hs do ácido com os OHs da base se neutralizam. E eu quero chamar a tua atenção que, calma aí, não pode ficar ninguém sobrando. Se o ácido tem 2 Hs, a base tem que ter 2 OH. Se não tiver, nós vamos dar um jeito. Mas aqui já tem. Eu tenho 2 Hs com 2 OHs. O que o noivo e a noiva fazem? Eles se casam. Se um noivo com uma noiva dá um casamento, 2 noivos com 2 noivas darão 2 casamentos. Então, meu querido, pelo amor de Deus, não esqueça de balancear a equação. Como disse no início, nada se cria, nada se perde. Não pode se perder H. Aquele H que estava aqui, está aqui. Por quê? Eu tenho o H do seu majestade, do rei, eu tenho o H da sua majestade, 2 lá, 2 aqui, dá 4. É a água 2 vezes. Então, a neutralização de que eu estou falando será com uma quantidade de ácido, que tem 2 noivos, uma quantidade da base, que tem 2 noivas, produzindo 2 quantidades de água. Bom, se os Hs com os OHs formaram água, quem foi que sobrou para titio? Sobrou para titio o cálcio e o sulfato. Mas calma aí, garoto. O cálcio, eu sei que ele é positivo, porque ele está ligado a negativo. Mas ele está ligado a quantos negativos? 2. Então, esse cálcio, ele é mais 2. A molécula é sempre neutra. 2 cargas negativas tem que ter 2 positivas. Aliás, coisa antiga para nós, não é? O cálcio não é da bela Magnólia, casou com o senhor Barão, casou. Cálcio é o grupo dos alcalino-terrosos. Grupo 2, com carga mais 2. Bom, com quem que o cálcio vai se ligar? O cálcio vai se ligar ao SO4. Calma aí, o SO4 eu sei que é negativo. Mas quantas vezes negativo? Não está ligado a 2 Hs? Então, o SO4 tem que ser menos 2. Se tem 2 mais, tem que ter 2 menos. Então, você vai unir o ânion sulfato com o cátion cálcio, produzindo o sulfato de cálcio. Então, nessa reação, eu que tenho uma quantidade de ácido, uma quantidade de base, vou ter uma quantidade de sal e 2 de água. É o tal balanceamento que será fundamental nos cálculos estequiométricos. Me aguarde. Muito bem, e aí? E aí que a nossa proposta é mais ousada. Não é só isso não, eu quero a estrutura eletrônica. Então vamos lá, aula passada. A que grupo pertence o enxofre, o sulfuro? Ao grupo 16. Então, se é o grupo 16, ele tem 6 na última camada. Opa, 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 opa. Por que tu está colocando 1 aqui e 2 aqui? Porque as regras da aula passada, que tu tem que estudar se você não estudou, é que na extremidade do traço é 1 elétron. E na base da flecha são 2. Por que na extremidade do traço é 1 elétron? Porque esse elétron vai fazer par com o elétron do outro. O par
é compartilhado por ambos, mas com contribuição mútua. Aqui é um traço e um elétron, porque o outro também tem que contribuir, cara. Não é só comigo, não. Me ajuda. Vamos trabalhar juntos. Aí tem condição de ter progresso. Bom, 2 elétrons compartilhados pelos outros. E aí? Se o enxofre tem 6, 2, 4, 5, 6, conseguiu o 7º, conseguiu o 8º, ele atingiu o nirvana, atingiu o paraíso, ele está de barriga cheia, ele está completo no seu octeto. Aí ele pode ser bondoso, lembra? Lá no avião, primeiro coloca a máscara em você, depois põe na criança do seu lado. É isso aí. Depois que o elemento químico completa o seu octeto, com o compartilhamento de mais 2, no caso do enxofre, ele pode graciosamente compartilhar os pares sobrando com quem precisa. Então esse parzinho eletrônico será compartilhado para o O, que também tem 6. Então este O está recebendo uma dativa. Dativa é a ligação formada por um par que pertence a um elemento. Aqui está a essência da ligação covalente. A covalente normal é formada por um par de elétrons compartilhado. Só que é um elétron do S e um elétron do O. É um par onde os dois participam, contribuem para formar o par. E a dativa é também um compartilhamento. Só que a quem pertencem esses dois? São meus. Esses dois são do enxofre. Então, a diferença do traço para a flecha é a origem do par. Se a origem é mútua, é covalente normal. Se a origem é de um átomo só, é covalente dativa. Então, olha que engraçado. Lewis prevê que as bolinhas do oxigênio, desse oxigênio, é assim. Enquanto que as bolinhas desse oxigênio são diferentes. E daí? E daí? A diferença faz bem. Claro, as diferenças faz bem. A compreensão, o aceitar, desculpa. Bom, então a posição dos elétrons desse O é diferente da posição dos elétrons desse. Porque aqui é uma dativa e aqui são 2 covalentes normais. Aliás, o oxigênio que tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conseguiu o 7º e conseguiu o 8º. O 8º esse, que é do H, que está com as malas prontas para ir embora. Bom, esse O da mesma forma, ele que tem 6 elétrons, consegue o 7º compartilhado do enxofre e consegue o 8º do hidrogênio que está com as malas prontas para ir embora. Aliás, eu te devo uma satisfação. Sabe qual é? Por que o cara vai embora? Ele não está feliz? Está. Mas aqui está havendo um problema. Sabe qual é o problema? É um egoísmo excessivo. Eles estão compartilhando. Só que o H tem aquela força de puxar eletronegatividade de 2,1. Aqui o O tem uma eletronegatividade de 3,5. Então, esse casamento não está tão legal. Por quê? Porque é um compartilhamento, mas muito egoístico, muito egoísta. O oxigênio puxa muito. E a quantidade de diferença é 1,4. É grande, quase iônica. Então, o que acontece? Racha o casal. É a separação, que a gente chamou de ionização, é a saída do H, deixando o elétron para trás, deixando a ponta negativa, que se chama, é um composto que não tem íons, é molecular, mas que se ioniza com a saída do H.